A paz do Senhor, queridos, é com muita alegria mais uma vez, mais uma oportunidade, né? Mais um privilégio que o Senhor nos concede de junto com você estar aí neste momento onde que em alguns minutos nós estaremos refletindo na palavra do Senhor conforme fazemos aqui todos os dias. Isso muito alegra o nosso coração, esta oportunidade do Senhor e também a sua presença juntamente conosco. Você que está cultuando o Senhor juntamente conosco, nós agradecemos a sua presença muito alegra o nosso coração, né? Nos dá força, né, senhora? Para continuar, porque é a razão das portas estarem abertas, verdade, né? Então, aonde quer que você estiver, que a graça do Senhor venha ser presente na sua vida, com a sua família e aí nos seus projetos de vida. Queridos, para uma meditação, o texto escolhido é Salmo capítulo de número 86, Salmo 86, apenas o versículo de número 11, que assim vai dizer a palavra do Senhor: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Ensina-me. Queridos, com certeza esse é um pedido que é presente na nossa vida. Bem cedo nós queremos aprender, né, Áurea? Bem cedo nós nos envolvemos com essa questão de ter conhecimento acerca de algo que nos interessa. E nós só queremos aprender aquilo que nos interessa. Isso é interessante, ó. Nós gostamos e queremos aprender aquilo que nos interessa. O que não interessa, né? Nós deixamos para lá. Então isso, queridos, acontece conosco desde a nossa infância. Tudo aquilo que tudo aquilo que desperta o seu entendimento como sendo algo de bom para você e você não tem as habilidades, né? A experiência, você vai recorrer a alguém para quê? Para que te ensine. Então vivemos aí pedindo alguém para nos ensinar, pedindo alguém para nos informar, pedindo alguém para nos ajudar a ter compreensão de algo durante toda a nossa história. Saímos da infância, passamos pelas demais fases da nossa vida e sempre estamos querendo aprender algo, aquilo que nós não sabemos. Em questão aqui, chegamos no versículo aqui, e aqui é um pedido. E um pedido de ensino também. Alguém pedindo para ser ensinado. Mas aqui ele não faz um pedido qualquer de um ensino. Me ensina aí eu mexer nesse celular. Não me ensina aí eu aprender a dirigir. Não. Aqui o pedido aqui, querido, trata-se de algo muito especial e algo único, né? Por quê? Porque a questão aqui, o pedido aqui é: me ensina o teu caminho. E essa frase, ensina-me o teu caminho, ela é parte da oração de Davi. Quando em meio a tantos pedidos, ele menciona, ele declara esse interesse em aprender, né, o caminho do Senhor. Para quê? Para que ele possa andar no caminho do Senhor. Queridos, eu achei isso aqui muito maravilhoso. Por quê? Porque quando nós temos esse momento de oração, de intimidade com Deus, quer seja de joelho dobrado na tua igreja, quer seja de joelho dobrado no cantinho do teu quarto, ou mesmo andando pela rua, você conversando com Deus, sempre nós estamos pedindo algo ao Senhor. Sempre nós estamos pedindo algo que vai nos beneficiar, sempre nós estamos pedindo algo que vai promover uma cura física, sempre nós estamos pedindo algo que vai nos prosperar, estamos pedindo aí a solução de um problema que tem sido aí um problema que tem sido um verdadeiro problema, né? Na vida familiar, alguma coisa desse tipo, sempre a gente tem pedido. Isso aí faz parte, e o Senhor, ele nos manda também, nós pedimos, faz parte, né, desta questão. Nós pedimos porque o Senhor nos deu esse recurso de pedir, mas quando nós chegamos a pedidos especiais, isso enche o nosso coração. Um dia desse a gente falou acerca de Moisés também, não foi? Quando ele pediu um coração sábio
em um momento de oração. Então aqui nós vemos a questão aqui se repetindo, alguém pedindo ao Senhor, para quê? Para que o Senhor lhe ensinasse o caminho. Aí eu achei interessante, olha, a palavra, ensina-me o teu. O teu. Ele não quis um caminho de um outro. Ele não quis um outro caminho. Por quê? Porque tem um outro caminho? Sim, a Bíblia mesmo fala. Tem caminho aí que parece ser bom. Tem outro caminho, né? A palavra do Senhor vai dizer que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu final é final de morte. É um caminho que vai levar à morte. Então, quando a pessoa vai pedir aqui, Senhor, me ensina o teu caminho, é porque ele já está com a opinião formada acerca do caminho que ele quer seguir, acerca da direção que ele quer seguir, acerca do destino que ele quer chegar. Queridos, isso é maravilhoso. Então nós vemos aqui uma pessoa que tem um conhecimento que existe, que a vida lhe apresenta alguns caminhos, mas o caminho que ele quer seguir já está escolhido, já está definido. E aí então ele vai para o dono do caminho, né? O autor do caminho, quem construiu este caminho, e aí faz o pedido: Senhor, me ensina o teu caminho. E interessante a hora que ele faz um pedido com um propósito. Ele faz um pedido com uma lógica. Ele faz o pedido com uma razão. Na realidade, quando a gente começa a analisar palavra por palavra desta parte desta oração de Davi, a gente vai ver a lógica que esse homem ele entra, e só tem esta lógica quem tem entendimento, só tem esta lógica quem tem visão, só tem esta lógica quem tem intimidade com o espiritual. Primeiro ele pede o teu caminho, ou seja, ele consegue diferenciar o caminho de Deus em meio a outros caminhos. Ele consegue diferenciar o autor do caminho que leva à segurança de outro que vai levar à morte. Então, por isso que ele já começa, então, pedindo os outros não me interessam, eu quero é o teu caminho, me ensina o teu caminho. Então, a gente vai vendo coerência, lógica, razão, entendimento, discernimento de quem tem, e só mesmo quem tem pode fazer um pedido desse ao Senhor. E aí ele apresenta também a lógica do seu pedido. O motivo pelo qual ele pede o caminho do Senhor, para que o Senhor o ensine a andar no seu caminho, é para que ele anda na sua verdade. Glória a Deus. Queridos, quando nós chegamos aqui, este aqui é o ponto principal, né, desse momento de reflexão. Uma pessoa que se preocupa em aprender um caminho para andar na verdade. A gente vai começar a entender que nós sempre vivemos, mas hoje muito mais, porque hoje nós temos mais oportunidades. As portas hoje são mais abertas do que quando nós éramos crianças, né? Oportunidades de ser, de ter, de fazer, oportunidade de pensar, oportunidade de buscar, de conquistar, coisa que a gente não tinha quando nós éramos crianças. Hoje nós temos muito mais. Nossos filhos hoje têm mais oportunidades do que nós quando éramos da idade deles. E isso aí enche os nossos olhos, isso aí faz nós querermos aprender. Vivemos em uma época de busca, vivemos em uma época que queremos aprendizado, vivemos em uma época que queremos, não temos a necessidade, vivemos em uma época que nós temos a necessidade do aprendizado, vivemos em uma época que a própria época nos forma a nos qualificar. Nós não queremos ficar para trás em muitas questões da nossa vida. E aí o que a gente consegue entender com isso? É que nós estamos buscando conhecimento, buscando qualificação, indo atrás daqueles que podem nos assessorar. Para quê? Para que eu venha ter um conhecimento maior acerca das coisas, né? Da época que eu vivo. Para quê? Para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que o conhecimento me dá. Só que quando a gente começa a ver esse mar de aprendizado, raramente a gente vai ver alguém se interessando em buscar o conhecimento do caminho, o único caminho que leva à única verdade.
E este foi o pedido aqui. Queridos, o que eu aprendo com o pedido deste homem? Eu aprendo com o pedido deste homem é que não adianta eu conhecer o caminho da riqueza. Conhecer o caminho da riqueza. Não adianta eu conhecer o caminho da fama. Não adianta eu conhecer o caminho da influência. Não adianta eu conhecer o caminho de ser um bom profissional. Não adianta eu conhecer caminho nenhum, sendo que antes eu não conheça o caminho que me conduz em verdade. Não vai adiantar. Aqui o pedido deste homem aqui é um pedido para a eternidade. E o nosso mal, Áurea, é que muitas vezes nós temos, para a maioria de nós, infelizmente, para a maioria de nós, a preocupação, a qualificação e a busca é para coisas passageiras. É para as situações desta terra. Mas aqui fica o exemplo na meditação deste dia, quando alguém, em meio a tantas coisas que ele poderia aprender, mas não deixa de valorizar o quê? A sua vida espiritual. Aqui fala de quem tem entendimento de eternidade. E aqui, queridos, é o que nós por muitas vezes já mencionamos aqui. Ei, você é eterno. Querendo ou não, você é eterno. Com Cristo ou não, você é eterno. É a palavra do Senhor que nos garante esta eternidade. Então, uma vez que nós somos eternos, queridos, que pós a morte segue uma eternidade, nós não podemos ignorar esta realidade. E aqui nós encontramos aqui um exemplo de alguém que se preocupa, que se preocupou em questão, né, com a sua eternidade, a ponto de fazer este pedido. O versículo que você leu na introdução, João 14, 6. João 14, 6. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor se declarando como sendo o caminho. O caminho que é a verdade. E a verdade que leva à vida. E quando nós falamos... O pedido de Davi, né? Nós temos o privilégio hoje de viver o pedido que Davi fez, né? Porque Davi pediu aqui, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Então hoje o Senhor, Deus já enviou o seu Filho, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Quando fala do caminho aqui, está falando de Jesus. E quem tem esse caminho tem a verdade, né? E quem tem a verdade tem a vida. Quando fala, dá-me um coração fiel para que eu tema ao Senhor, isso fala de vida e vida eterna. Então aquilo que ele pediu, hoje nós temos a oportunidade, né, do Senhor se revelar a nós, né, através da sua palavra como sendo o caminho. E interessante, Áurea, que a preocupação de Davi, conforme nós falamos aqui no começo, porque ele não queria estar num caminho errado. Sim. Ele não queria estar num caminho que levasse a ele a um fracasso. Embora ele não tinha o conhecimento, né, do que da pessoa de Jesus, como nós temos hoje, o próprio Senhor se declarando, se revelando a nós através da sua palavra. O pouco que ele tinha era através das profecias, né? Era através das profecias e as revelações. E mesmo assim, com tão pouco entendimento e tão pouco recurso, ele se apega no único caminho, porque ele sabia que é o único meio de chegar à salvação em Cristo Jesus. Queridos, isso é muito sério. É um único caminho. Ou seja, se errarmos ele, acabou. Acabou a oportunidade. É um caminho. Se errarmos esse caminho, daí a preocupação, para que ele não erre. É o teu que eu quero, Senhor, é o teu caminho que eu quero. Por quê? Porque é o que eu preciso. Aqui, queridos, nós estamos falando aqui, é questão de sobrevivência. Não é capricho não, eu quero porque eu quero não, é questão de sobrevivência. Falar de estar no caminho, trilhando o caminho que é o Senhor Jesus,
é sobrevivência espiritual, é vida eterna. E para nós fecharmos aqui, você já até mencionou aí, o fechamento desse versículo, ele fala assim, ele faz um outro pedido. E o outro pedido é: dai-me um coração inteiramente fiel. E ele apresenta, né? E ele apresenta aqui o motivo para que eu tema o teu nome. Ou seja, falar de temor é falar de profunda reverência, é falar de reconhecimento. Você só tem reverência a quem você reconhece. Você só tem reverência a quem você aceita que ele tem poder. Se você só reverencia aquele que você entende que ele tem e é o merecedor e é o dono da honra. Então, quando ele fala aqui, é que é para que eu continue te honrando. E como é que nós honramos ao Senhor? Uma das formas que nós honramos ao Senhor, que prova que nós estamos honrando ao Senhor, é obedecendo a sua palavra. Então, o que ele está pedindo aqui? Em outras palavras, o que ele está pedindo aqui é que eu permaneça no teu caminho. Porque uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é se posicionar no caminho. Queridos, isso tem diferença, e muita diferença, o fato de você conhecer o caminho, o fato de alguém virar para você e te anunciar o caminho, o fato da palavra do Senhor se revelar a você, né, apresentando o caminho, é o primeiro passo, é o seu conhecimento. Agora, permanecer no caminho, aí vai falar de uma vida de obediência, vai falar de uma vida de entendimento, vai falar de uma vida de perseverança, vai falar de uma vida de posicionamento, e isso aí nos custa um preço. Porque a palavra fala que este é um caminho diferenciado, ele é único, ele é o quê? Apertado. Ele é um caminho que tem as dificuldades. Por quê? Porque é um caminho que ele vai em direção contrária à carne. Ele é um caminho espiritual. Ele é um caminho que busca estar em evidência em nossa vida as ações do Espírito de Deus. Mas vale a pena. Então é tudo isso que na oração esse homem pediu. E fica aí o exemplo, né, para nós. Devemos nos preocupar, sim, muitas coisas nós precisamos, ao longo de um dia. São muitas batalhas que nós procuramos vencer para nos manter, para manter a nossa família, manter o patrimônio, mas não tem patrimônio maior do que a vida eterna. Não tem família mais ilustre do que a família de Deus, a família eterna. E nós devemos nos preocupar com essa questão, que ela é uma realidade diante de nós e nós não podemos perder esta oportunidade. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te dê a sabedoria, que o Senhor te dê entendimento, para que você possa se preocupar, né? Se você que já conhece o caminho, que você possa preocupar em permanecer fiel nesse caminho. E você que ainda não conhece, né? Que você procura conhecer, querido. Porque conforme aqui foi mencionado, é caminho único, com característica única. É o caminho que te apresenta a verdade, e a verdade que te leva à vida. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Ah, Deus, como é precioso o entendimento da tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor abençoe cada um que cultua o Senhor juntamente conosco neste momento. Que a graça do Senhor traga sobre nós entendimento para que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor tem para nós, as promessas de salvação. Muito obrigado pelo dia, a oportunidade. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor Deus amado, nas suas necessidades. Cubra a nossa cidade de bênçãos, abençoa a nossa cidade, Senhor. Cerca, livra-nos de todo o mal, prospere a nossa cidade. Senhor, pedimos a Deus por cada um, Pai, nas suas necessidades. Existem pessoas enfermas, existem pessoas, ó Deus, carentes de um agir do Senhor e outras necessitando, ó Deus, de uma intervenção milagrosa da parte do Senhor. Pedimos a Deus a tua bênção em favor de cada uma destas questões.
Assim nós oramos agradecidos ao Pai por mais desta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.